Olá, gente, tudo bem? Eu sou André Azeredo e este é Tremembé, a Vida Real, o podcast que comenta e aprofunda os episódios da nossa série documental Tremembé, a Vida Real, já disponível no Record Plus. Aqui a gente repercute os casos, né, as histórias dos presos que ganharam repercussão nacional, ganharam notoriedade por seus crimes na imprensa em todo o Brasil e cumpriram ou cumprem pena nessa penitenciária do interior de São Paulo, a penitenciária de Tremembé, uma das unidades carcerárias certamente mais conhecidas do Brasil, que abriga figuras que são muito conhecidas no mundo criminal brasileiro. No episódio de hoje, vamos revisitar um caso que chamou a atenção do país, dividiu opiniões e levantou debates sobre investigação, comportamento e também julgamento. O caso de Gil Rugai, lembra dele? Condenado por matar o pai e a madrasta em 2004. Um crime marcado por reviravoltas, discussões técnicas, laudos contestados e uma cobertura intensa da imprensa. Como foi uma cobertura intensa, a gente vai entender os bastidores de toda essa cobertura, de todo esse trabalho jornalístico, com uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, uma pessoa que é referência para nós colegas jornalistas, sobretudo aqui na Record, a Thaís Furlan, que não só cobriu, como se aprofundou nesse caso e tem muitos, mas muitos detalhes também sobre Gil Rugai, comportamento, bastidores, e a partir de agora conta tudo pra gente. Thaís, querida, é sempre um privilégio falar com você. Eu sou um admirador do seu trabalho, é uma referência para nós que somos repórteres, certamente. Generoso, você, como sempre. Não, você é extremamente competente. Muito feliz de estar aqui. Thaís, vamos fazer o seguinte, então, pra gente começar o caso Gil Rugai, você consegue fazer um resumão pra gente, rapidinho, pra quem não conhece o caso? Sim, em 2004, o Gil Rugai, um jovem universitário de uma família rica de São Paulo. Ele trabalhava e morava com o pai numa produtora no bairro do Pacaembu, aqui perto. Produtora de TV? Isso. TV comercial, uma produtora muito próspera. E ele teve uma discussão com o pai por questões de trabalho ali nas vésperas do crime. E num domingo à noite, o pai e a madrasta são mortos com tiros nessa mansão. E até então esse crime vira um mistério ali no começo. Quem matou Alessandra Toitino e o pai dele? E aí... O pai dele era muito conhecido no meio de audiovisual, produção de comercial. Muito. Ganhava muito dinheiro na época. Era uma das maiores e melhores produtoras de São Paulo. E o Gil cuidava da parte financeira dessa produtora. Muito jovem, aos 18 anos, ele já trabalhava com o pai. Certo. E aí o pai dele aparece morto num domingo. Num domingo à noite. E a madrasta? Sim, dentro da própria casa. E logo no começo da investigação, o Gil Rugai ele é apontado como suspeito. A polícia nunca teve outro suspeito para esse crime. Nunca investigou mais ninguém. Mas e como é que... Vamos para a parte da imprensa. Como é que você ficou sabendo? Você foi lá no início? Não, nessa cobertura... Você entrou quando? Eu entrei na cobertura só na época de julgamento e agora eu fiz um documentário extenso sobre o caso. Eu não cobri isso, é muito bom. Porque eu não estava contaminada com a cobertura da época. Porque você sabe, repórter policial, a gente é abastecido com que a polícia, o Ministério Público tem interesse. E tem interesse. Sim. Então eu não cheguei nessa cobertura contaminada. Eu li esse processo como se eu não conhecesse o caso. E me chamou a atenção logo de cara que não havia uma prova técnica nesse processo. Então por que já começaram de cara a dizer foi o filho? Segundo a polícia, porque ele tinha um comportamento estranho. Aos 18 anos usava terno, sobretudo, e suspensório. Era um menino recluso, com poucos amigos, um menino tímido. Segundo a polícia, o perfil esquisitão. Assim a polícia classificou. Não brinca, Thaís. E assim já... E isso fez com que naquele domingo... Ele vai à noite. Você tem alguns detalhes? Tipo, foram muitos tiros, eles estavam onde? Estavam no quarto? Ele estava... O assassino entra na casa, teria entrado sem forçar a fechadura. A madrasta abre a porta de dentro, sai, ela é morta na porta. O pai tenta se esconder numa sala de TV. Essa porta ela é forçada, o pai empurra um móvel para tentar forçar a porta e ele é executado ali. Que cenário, hein? Inclusive com um tiro que a polícia classifica como um tiro dado por profissional, que é o chamado tiro de confere. Depois que você mata, você vai lá e dá mais um tiro na nuca para ter certeza de que essa pessoa morreu. Isso é coisa de profissional. Isso não acontece numa briga, numa discussão.
Enfim. Foi alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Exato. E de acordo com o que você levantou, provavelmente alguém contratado que você... É o que a polícia acreditou logo de cara, pela cena do crime. E aí... Mas o Gil Rugai, filho do empresário, ele sabia mexer em arma, tinha algum... Ele até fez um curso. Já tinha feito. Já tinha feito um curso. A polícia levanta isso depois. Mas o que chama atenção? Essa cena do crime ela é muito contaminada. Por quê? Porque num bairro rico, uma pessoa rica morta, 2 no caso, o que a polícia fez? Toma aquele espaço, toma aquela casa, PM, policial civil. Então, esse cenário nunca foi preservado. Então, não conseguiram achar pegadas, impressões digitais. Foi contaminado aquilo ali. Helicóptero da polícia, logo a imprensa toda vai para a porta. E aí, o Gil, ele é chamado, segundo ele conta, ele estava fora. Ele morava lá? Morava, mas ele tinha ido jantar com uma amiga. Tá. No bairro dos Jardins, aqui perto. O Gil é chamado, avisado, com a mãe do Gil. A mãe do Gil era separada do Gil. E eles vão lá na noite do crime, ali na madrugada do crime, tentam entrar na casa. O pai também era Gil? Sim. Gil, pai e Gil. Carlos, o pai era Carlos. Carlos. Rugai. E aí ele vai até lá, o Gil Rugai vai até com a mãe. A gente tem essa imagem. Imprensa toda na porta, ele tenta entrar na casa para ver o que está acontecendo. No dia seguinte, a polícia já começa a achar estranho o comportamento dele, vai tentar entender onde ele estava, ele diz onde estava, a polícia vai atrás do álibi, mas ele vira suspeito logo de cara. Porque ele era esquisitão. E ele era esquisitão? Ele diz que sim. Ele fala, eu era um jovem atípico. Eu andava aos 18 anos de sobretudo e suspensório, de terno. Numa produtora de TV que é muito despojado, o ambiente é despojado, as pessoas trabalham artístico, né? Isso. Ele fala, ele era seminarista, ele gostava de teologia, ele gostava muito de ler, ele era recluso. Eu conversei com os amigos. Ele fugia do padrão de um rapaz de 18 anos. A gente tem um colega... Se esperava que um rapaz de 18 anos... Sim, a gente tem um colega que o Júlio Fracino do esporte, ele estudou com o Gil no colégio. Ele fala, ele era assim, ele era uma pessoa mais tímida. Não interagia tanto com as pessoas. A polícia fala, é o esquisitão. E aí ele é apontado pela polícia na investigação como o autor desse duplo assassinato. Logo de cara, não investigaram nenhuma outra pessoa. Isso te chamou a atenção sempre? Lendo agora, sim, porque por que o Gil vira? Ele pode ser o assassino? Poderia ser o assassino? Sim, mas visão de túnel logo de cara não é estranho. A polícia não investiga nenhum outro suspeito. Você pode reler ali as 12.000 páginas do processo, você pode reler esse inquérito. E aí começam essas contradições. Eu te falei, não tinha câmera de vigilância nessa época ali. Então não tem imagem de quem entrou e de quem saiu na casa. Certo. É um crime que é todo baseado num testemunho de um vigia. Que num primeiro momento ele é chamado na delegacia. Você viu alguma coisa acontecendo? Não. Você viu alguém entrar na casa? Não. Você viu alguém sair da casa? Não. A polícia chama ele de novo. Está no papel. Chama ele de novo. Você viu alguma coisa? Um outro dia. Vi. Eu vi uma pessoa saindo com um terno, um sobretudo por cima e por baixo de tudo isso, um suspensório. Aí ele diz que viu detalhes. Ao lado de uma outra pessoa que ele não consegue descrever nem a roupa e que ele tinha certeza que era o Gil Rugai. No segundo depoimento. No segundo. O primeiro ele disse que não viu nada. Vamos lembrar que chovia naquela noite, estava escuro. Aí a defesa vai lá e mostra, ele diz que ele estava dentro da guarita quando ele viu tudo isso, porque chovia, nenhum vigia fica fora da guarita com chuva. A defesa vai lá e faz uma prova mostrando que de dentro da guarita ele não tinha visão, porque tinha uma árvore muito grande que tapava aquela visão para aquele lado. Aí ele vai para a polícia e dá um terceiro depoimento. Oxe. Veja bem, não era bem isso. Eu estava fora da guarita na chuva e aí eu consegui ver. Essa é a única testemunha desse crime. E aí apontou tudo pro Gil. E a polícia vai e escolhe um depoimento dos 3. Não, a verdade é o terceiro. E aí essa vira grande testemunha quanto o Gil. E ele negava-se desde sempre? Sempre negou? Sempre negou o crime. O que eles tinham brigado antes da morte do pai dele? Por questões financeiras. Segundo a polícia, por questões financeiras, que o Gil teria desviado o dinheiro da produtora. Que o Gil assinava cheques, fraudava a assinatura do pai para fazer retiradas para ele mesmo, para ele montar uma produtora própria. De fato, naquela época, ele estava montando uma produtora própria com
um sócio. Mas ele e o pai não se davam? Se davam, mas todo mundo fala que o pai era uma pessoa bastante enérgica. Sim. Discutia muito, não só com ele, como com outros funcionários. Ele já tinha sido demitido 2 ou 3 vezes nesse O próprio Gil, o pai tinha demitido o Gil e voltou depois. Assim como o melhor amigo que também trabalhava lá já tinha sido demitido, mas ele conta pra gente assim, as demissões duravam 2, 3 dias. E ele fala, aí se misturava muito pai com filho, né? Ele morava lá, então ele falava, meu pai me demitia, brigava comigo e me demitia. No dia seguinte eu já estava lá, eu nem levava isso a sério. Mas aí, o que acontece? A investigação aponta que a motivação é financeira. Que o pai teria descoberto que o Gil fez um desfalque na produtora, que o pai ameaçou denunciar o Gil para a polícia, e com medo o Gil vai lá e mata o pai. Esse seria o motivo. Essa é a motivação. Mas aí, a defesa do Gil convoca o contador dessa produtora, que era um grande amigo de vida do pai do Gil Rugai. Ou seja, não tinha interesse nenhum em mentir. Ele fala, não houve desfalque nenhum. E o Gil assinava assim, fraudava a assinatura do pai com o conhecimento do pai. Era o Gil que fazia os pagamentos, o pai não tinha tempo, o pai era o criativo da agência. Todo mundo sabia lá, precisa pagar um funcionário, precisa comprar uma câmera, precisa comprar... O Gil assinava os cheques. E o pai falava, assina por mim aí. E aí as testemunhas que vêm nesse processo dizem isso, sim. Todo mundo sabia. E o próprio Gil fala, eu assinava os cheques com conhecimento do meu pai. E nessa contabilidade não aparece nenhum desfalque. Isso está no processo. Esse contador, chefe desse grande escritório à época de contabilidade, vem no julgamento e fala isso. Então, você começa a perceber que assim, então vamos lá, a testemunha, ela tem ela não é tão... O vigia. Ela não é mudou 3 vezes. Assim. Aí a motivação, ela existe mesmo ou não existe? Se a motivação é financeira e o contador diz não teve desfalque? Mas, Thaís, olha o que você está me falando. Um empresário famoso do ramo audiovisual, propaganda e televisão é morto. O suspeito é o filho. Um jovem que, para boa parte da população, fala assim, cara, um riquinho matou o pai. Como é que as pessoas caíram em cima desse rapaz, hein? Como é que foi a repercussão? Não, aí devia ter gente querendo matar ele. Ele vira o homem da mídia, né? Aí a gente... O ingrato que matou o pai. É isso, ele vira o homem da mídia. Todo mundo persegue o Gil, vai levantar a história dele, o passado dele. E aí, muita fake news, já na época que a gente não chamava de fake news. Tem matérias de TV e de jornais que mostram o Gil como se ele fosse um nazista, fazendo apologia ao nazismo. Não brinca. Depois vai descobrir um vídeo que ele foi fazer um trabalho escolar, apresentou na própria sala de aula, que ele tinha que explicar o que era o nazismo. Com todos os simbolismos, levar aquilo para a sala de aula. E a polícia coloca isso no processo. Isso vem para mídia, isso vira verdade. Olha, esse esquisitão também gostava do nazismo. É nesse nível, eu não estou dizendo que ele matou, que ele não matou. Isso não me cabe. O que eu sempre digo, a história desse inquérito e a história desse processo, essa história ela não conta a história de um condenado. Não tem prova. Aí... avança. Olha que interessante. Aí a polícia vai lá e fala assim... Que combinação, hein? Um empresário milionário, um filho do empresário milionário, esquisitão, uma morte, é claro, iam cair em cima dele. Com certeza. O prato estava todo pronto já, né? E aí... banquete. Então vamos lá, a gente falou da tríade, né? Que a gente tem motivação, testemunha e prova. Aí a polícia diz, achei uma prova. 2 dias depois que a casa já tinha sido revirada, periciada, no dia lá ninguém viu nada. A polícia diz que achou uma pegada na porta de entrada. Aquela primeira porta que eu contei aqui, que o Gil chega, toca a campainha. A segunda porta, toca a campainha, ele entra. O Gil não, o suspeito entra, mata a madrasta, a Alessandra. Aí vai pra dentro e arromba a porta de onde o pai estava escondido. Que a polícia diz que era o Gil. Aí a polícia diz 2 dias depois, a perícia, achamos uma pegada. Vamos olhar o pé do Gil Rugai. Vamos procurar os sapatos do Gil Rugai. Levam essa folha de porta para a polícia, para a delegacia. Debaixo de chuva, a gente tem essa imagem, uma prova que deveria ser preservada. Debaixo de chuva. É uma sujidade, como diz a perícia. Poderia sair. Leva, recorta aquele pé, manda para o IC. O IC vai fazer, o Instituto de Criminalística vai fazer a perícia daquilo lá. Faz a perícia, recolhe um monte de sapato na casa do Gil, diz que achou o sapato que seria daquele pé. Tá bom. Faz um videozinho para mostrar no júri de que seria o pé. Só que eles comparam a pegada do pé esquerdo com a marca
do pé direito. Tá, Ou seja, isso é oficial, eu não estou te contando uma história de bastidor, o próprio perito admite o erro. Aí a defesa pede, eu quero ter acesso à prova e ao sapato. Eu quero fazer a contraprova, provar que esse pé, essa pegada não é do Gil. O Gil, quem o conhece, ele é muito baixinho, é de uma estrutura muito baixa, ele era muito magro à época, era uma porta maciça. Na altura, perto da maçaneta estaria. Ele teria que ter uma grande envergadura para conseguir, uma força muito grande para derrubar num chute só essa porta. Primeira defesa disse, ele não tinha compleição física para isso. Mas tudo bem, entregue a porta para fazer contraprova. Contraprova é o básico do direito de um réu. Putz, sumiu a porta. Mas e o sapato? Que coisa? Sumiu o sapato. Até hoje a defesa não teve acesso nem a porta, nem a marca, nem o sapato. O que a defesa tem acesso a um vídeo que compara um pé esquerdo com uma pegada direita, ou vice-versa, se eu não me lembro. O que é interessante é que tudo isso você foi se apropriando, lendo o processo, estudando o processo. E aí, para você, Thaís Furlan... Não vai me complicar. Não, eu queria saber a sua reação conforme essas informações foram surgindo. Porque você deve ter ido para ler esse processo com a mesma convicção que muitos colegas acabaram tendo, até por receberem informações mais da polícia e do Ministério Público do que da defesa. Você começou a ler esse processo de um jeito e terminou de outro? Não, porque eu não procuro saber do caso antes, é o que eu te falei. Quando eu não cobri o caso, eu não procuro saber para não me contaminar. Eu tinha umas surpresas ali, né? Na época, eu estava editando com a Natália e a Gisele Barbieri era a produtora. Nem elas me aguentavam mais. Eu chegava, gente, você viu que isso aqui não tem lá? Gente, olha que absurdo, não é possível. Só eu tô vendo isso aqui. Elas também acompanhavam essa surpresa. Porque a gente via um depoimento que o dividia, falava uma coisa. Daqui a pouco ele dizia outra, daqui a pouco dizia outra. Aí você corria lá no júri, o que ele disse era o quê? A tese da polícia só constava no relatório de investigação um depoimento. Ou seja, muitas incongruências. Aí a gente muita via, coisa não batia. Cadê a porta? E cadê a motivação se a própria perícia da contabilidade dizia que não teve? É o que eu te falo. Ô, Thaís, mas não tinha prova. Faz o quê? Você que já era uma jornalista experiente quando pegou esse caso. E aí? Faz o quê com isso? Procura-se Gil Rugai. Só que ele está preso. E aí? E aí eu precisava falar com o Gil. Mas você teria que fazer uma reportagem dizendo, olha, ele está condenado, a sociedade já condenou, a justiça já condenou, mas analisando o processo, nós, jornalistas, pelo menos identificamos muitas incongruências e coisas muito esquisitas nesse processo. Isso. Como é que você lida como jornalista com isso? Eu procurei todo mundo da acusação primeiro e todo mundo da defesa do Gil e todas as testemunhas. Procurei todo mundo. A acusação não quis falar com a gente. A não ser o assistente de acusação. O promotor não quis falar, o delegado não quis falar. Por quê? Num bastidor, me disseram que a polícia disse... eles estão fuçando a fundo, eu tenho esse perfil já, de questionar papel, de questionar a investigação. Não vamos falar com a Thaís Furlan. Foi o que chegou até mim. Porque você estava fuçando muito. O assistente de acusação gravou entrevista, um excelente advogado, não tinha resposta para muito do que estava ali, porque muito do que estava ali não foi ele que fez. Você não sofreu alguma retaliação? Dizer, essa mulher está querendo inocentar um assassino? Não, até porque não era o meu papel ali. Não, acho que, pelo contrário, o que eu recebo... Muita gente me pediu se conseguiria ter acesso ao processo. Para entender ali, muitos jornalistas, inclusive, tem uma pessoa que está escrevendo um livro, agora me pediu, falou, eu já ia escrever um livro, falou, eu tinha uma outra visão, e aí lê o processo, me liga e fala, Deus do céu, esse processo não conta a história de um condenado. Mas não tem prova, tem prova, o que eles chamam de prova indiciária, a polícia acredita, faz um conjunto de provas, agora o álibi dele bate, ele diz que estava jantando com uma amiga num restaurante nos Jardins na hora do crime. Eu ligo para essa amiga, e ela comprova, tá no documentário. Eu estava jantando com o Gil Rugai na hora dos tiros. Há uma ligação. Quando os tiros acontecem, é uma rua com muitos vigias. Os vigias se falam e falam com os moradores dessas mansões. Ligam. Você escutou alguma coisa aqui? Acharam que era rojão no Pacaembu, que ali naquela época Pacaembu tinha muito jogo, muito clássico. O Corinthians ganhou muito lá. E aí eles ligam. Pelo horário que um morador... Isso conta telefônica. A gente teve acesso. Um morador liga para o vigia,
Nesse horário seria impossível, no horário que aconteceu o tiro, o Gil Rugai tá lá. Porque ele tá num restaurante nos Jardins. E como é que provavam isso? Só com o depoimento dela? Só? E a conta do restaurante. Ah, conta. Tem um horário. Meu, você foi atrás de tudo mesmo, hein? A gente já se aproveita também muito do trabalho jornalístico que foi feito, e muita coisa boa foi feita na época. E a Record é a melhor TV que cobre casos policiais de direitos humanos do país. Isso é inquestionável. Então, nosso arquivo, ele era muito vasto. Então, a gente tinha repórter que no dia seguinte estava lá nesse restaurante, entrevistando o dono, o garçom que serviu a mesa. Aí a gente vai e procura a amiga dele. Ela grava comigo por telefone. Ele estava e eles não estavam nem um pouco nervoso. Foi um jantar perfeitamente normal. Porque eu pergunto, ele poderia ter matado e ter ido se encontrar com você logo depois? Pelo horário já não daria. A acusação diz que dá. A acusação descarta essa conta telefônica como prova de horário. Diz que não foi naquele horário. Mas pera lá, né? Você escuta um tiro na porta da tua casa, aí você vai demorar 20 minutos para ligar pro vigia para saber o que foi o tiro de 20 minutos? Barulho? Não, né? Você liga, você escutou alguma coisa? Isso é o natural do ser humano. Por isso que eu te falo, não tem prova técnica. E aí, quando você não tem prova técnica, mas você tem um crime de mídia, você tem uma combinação perfeita que favorece quem? A acusação. Porque ele já chegou condenado no banco dos réus. Você acha que nossos colegas, a gente, quanto imprensa, teve culpa? Eu acho que a gente tem e tem sempre. Em grandes casos. A gente... porque a gente escolhe... o jornalista, você sabe como eu. O jornalista escolhe um lado muitas vezes. Se ele corre com a investigação, quando a investigação está muito certa e está muito correta, ele vai dar furo em todo mundo. Então ele corre com a investigação. Só que se ele corre com a investigação, numa investigação frágil, ele vai apostar que ele também vai dar furo em todo mundo. Mas vai dar furo baseado em quê? Vai reproduzir os erros da investigação. Então, ou as tendenciosidades da... esse é o nosso grande desafio. Você faz a mesma coisa que eu. Você sabe como... quando você recebe uma ligação de madrugada, você recebe uma perícia, você recebe um papel de mão beijada, você tem que questionar 1000 vezes aquilo. Com certeza. E aí, crime de mídia, você sabe, crime de mídia, ele já... a defesa tem que trabalhar em triplo. E aí já sabe, já avisa pro próprio suspeito. O meu trabalho aqui vai ser para diminuir sua pena. Chega condenado. Porque o que a polícia ouviu? O que a polícia disse? Que foi o vigia. Que achou a porta e que era dinheiro. O que todo mundo reportou? Que era isso. O jurado... já está influenciado. Pelo jornal, pela revista, pelo podcast, pelo rádio, pela TV. Ele já... E hoje pelas redes sociais. Não, que aí é muito pior. Você já pensou se tivesse redes sociais na época? Imagina. Ia ser pior pro Gil ainda? Eu tenho certeza. Essa é a parte mais emocionante. Você não descansou até sentar frente a frente com o Gil Rugai. Eu visito no Tremembé. Me conta isso aí. Eu sou convidada para o Toque Investigação em 2023. Eu me lembro disso. Você lembra bem como foi minha ansiedade ali, minha felicidade para isso, mas ansiosa. E aí, uma equipe enorme, todo mundo, cada um indo atrás de um caso. E eu falei, gente, vamos fazer esse caso do Gil Rugai. Certo. Eu escutava de bastidor dentro das delegacias, que era um caso que tinha muita polêmica. Não falavam erro, falavam polêmica. Os próprios colegas de quem investigou fomentam. E aí eu fui atrás. O que eu fiz, como eu faço com todos? Procurei a defesa, tá preso. Mandei uma carta pro Gil. O Gil responde essa carta via um advogado, de maneira bem simples. Carta escrita mesmo. Carta. Geralmente eles conversam muito comigo por carta. O Gil, até por essa personalidade mais reservada dele, foi bem sucinto ali. Olha, não tenho interesse em participar de nenhum documentário agora, acho que a mídia já me causou um dano. Ele falou isso? Eu agradeço a gentileza, confio no trabalho da Record, que faz um trabalho correto, ele fala isso. E agradeço a gentileza, os meus advogados estão autorizados a dar entrevista, porque os advogados só dão se o suspeito, condenado ou réu, eles autorizam. Ele autoriza. Thaís, ele já estava preso há quanto tempo quando você mandou essa carta? Foi 2023, há 10 anos. Em Tremembé ele está. Aí, Tremembé, como a gente sabe, é um presídio mais difícil da gente ter acesso. Eu fiz um pedido judicial, só que ele tem uma juíza corregedora muito correta. Eu acho que é a melhor que eu já vi no país. Ela é muito rigorosa, mas ela é legalista. Ela não dá privilégio, mas também não pune de maneira errada, assim, que a gente vê muito por aí. Eu fiz um pedido judicial, todo um processo. Demora 3 meses para fazer uma visita para o Gil, para uma entrevista escrita.
porque ele não queria dar uma entrevista para televisão ou para documentário. Aí foram consultar. Ele não queria gravar, não queria imagem dele nem a voz. E você só pode entrar lá para fazer uma entrevista com autorização judicial. Eu não posso visitar o Gil Rugai. E aí... Por que não pode? Não pode, porque eu não sou do rol de visita dele. Ah, entendi, claro. Então precisava ser uma entrevista. E aí eu também precisava da autorização dele. E para minha surpresa, eu, a Natália, a Gi, a gente falou, não vai autorizar, né? Já não quis falar. Ele autoriza. Sem câmera, sem gravação, você pode entrar. Eu fui assim, ó. Tremendo. E eu não fico nervosa. Mas eu fui porque eu queria muito essa entrevista. Porque eu já tinha lido a essa altura 2 vezes esse processo. Eu ia fazer de qualquer maneira o documentário sem ele. Tanto que o primeiro documentário que eu fiz sem ele. Falei, tremendo de ansiedade, eu preciso convencer. Bom, eu sei que eu cheguei tão tremendo que eu fui falar numa sala do diretor, que você só pode falar com a presença de alguém da SAP. É super correto ali dentro. Eu vi vários presos entrando. Eu vi a SAP é a Superintendência de Assuntos Penitenciários. É a Secretaria de Administração Penitenciária. Secretaria de Administração Isso, você tem que fazer tudo. Eu chego, e aí ele muito gentil, ele é uma pessoa muito calma. Eu chego, ele me oferece um café, e eu derrubei a cafeteira no chão, quebrei a cafeteira. Eu tava muito ansiosa, ele falou, calma, fica tranquila. O Gil falou pra você, o Gil Rugai. Ele brinca até hoje que eu devo uma cafeteira pra eles lá. E aí ele vira pra mim e fala assim, eu falei, eu vou ficar calma e tranquila na conversa se você me der um sim no final. Eu brinquei com ele. E a gente conversa por umas 3 horas. Lá, ele me conta toda a história dele, ele me conta os dramas da mídia, da cobertura da mídia, ele me conta tudo e fala, olha, Thaís, eu não tenho nenhum interesse em falar, mas eu vou conversar com a minha família, gostei de você, eu já tinha lido o processo, então estava trocando de igual para igual, ele sabia tudo, se bobear, ele sabia a página de cada coisa que tá ali, porque ele é uma pessoa muito inteligente. E ele leu o processo dele todinho? Todo, né? Todo. Várias vezes. Claro, eu não posso deixar de perguntar. Pode. Você fez a pergunta olho no olho? Você matou os Claro, E aí? Ele fala, não matei. Ele fala com uma firmeza, eu fiz isso em on e fiz isso lá. A primeira coisa que eu pergunto pra ele, vamos começar aqui? E aí ele me pergunta assim, pelo que você leu, o que você acha? E aí eu falo assim pra ele, o que eu acho não importa. Esse documentário, desde já, não é uma tese de defesa pra você. É acusação e defesa colocando os seus pontos. Eu estou com dificuldade, aí eu achei importante. Eu estou ainda com dificuldade com a acusação. Aí ele fala assim, eu quero muito que a acusação fale. Eu quero muito que a acusação diga onde está a porta, por que escolheram um depoimento do vigia e qual é a motivação desse crime. Ele queria que o promotor falasse, ele queria que o delegado falasse, o que é estranho. Geralmente quem é condenado não quer. Para ele ia ser muito mais fácil um documentário que só tivesse o lado dele. E aí ele fica de pensar. A família dele, que também sofreu muito à época... Família, no caso, mãe. Mãe e irmão. Porque assim, imagina que ele tinha um irmão do mesmo pai, que ficou do lado dele, está do lado dele até hoje. Sério? Grande amigo dele. Acho que sócio dele até há pouco tempo. Acredita na inocência dele. Ele não perdeu herança, ele não teve família abandonada. A mãe ficou do lado dele o tempo inteiro. Ele tem um outro irmão de um outro casamento da mãe. A família é uma família muito unida. Um dos irmãos chegou a morar com ele e até alugar uma casa em Tremembé para na saidinha dele poder ele ter para onde ficar, porque ele não pode sair de Tremembé. É uma família muito unida e muito convicta da inocência dele. Todo mundo. Para quem não sabe, Tremembé não é só o nome da penitenciária, da cidade também fica penitenciária. E aí ele fala, vou falar com a minha família. Aí a família é contra. E ele me escreve uma carta. Thaís, eu falaria, mas eu também não posso expor minha família, eu ainda estou preso. E a advogada dele da época falou assim, Gil, espera você ir pro regime aberto, porque toda vez, e isso é verdade, a gente entendeu que isso acontece, toda vez que sai uma notícia a meu respeito, na mídia, qualquer bobagem, eu tenho um direito negado. E aí, um bastidor aqui. Gil Rugai foi preso, condenado por matar a mãe a madrasta e o pai. Naquela mesma data, naquela mesma época, uma outra pessoa não conhecida, numa periferia, isso eu vi esses processos. Foi morta, foi condenada a matar, acho que aí era a mãe e o padrasto. Penas muito parecidas. Os direitos do anônimo, eles eram respeitados para a progressão de pena. Os direitos dos famosos, eles não são, eles têm tudo muito negado. Porque a gente vai cair em cima, a imprensa cai em cima. Vai ganhar a progressão de pena, vai ter a saidinha, vai ter isso. Então, isso mexe com a cabeça do juiz. Mexe, porque sabe que vai ter uma então pressão. Já nega. Nega. E o Gil me mostrou, provou por A mais B. Naquela época houve uma matéria do Gil indo fazer faculdade fora. Na semana que ele estava pedindo um direito que era só de remissão de pena por trabalhar ou por ler alguma coisa, negaram. E aí qual o argumento que eu tinha com ele? Eu ia fazer só um documentário correto.
Enfim, depois, isso 2023 passa, eu não desisto. 2024 ele vai pra rua, encontro com ele pessoalmente, vou almoçar com ele. Ligo pra ele, troco o WhatsApp. Você nunca com teve ele. medo dele? Imagina, ele é de forma alguma, de forma alguma. Ele é uma pessoa muito agradável, muito inteligente. Mas no início você imaginava que ele fosse assim ou aquela pecha de esquisito? Eu achava que era. Ele era meio psicopata. Eu achava que ele era muito esquisito, que ele ia... Nada, ele é falante, ele é... Ele mesmo fala, ele admite que ele era estranho. Ele fala que ele era... Ele usa esse termo estranho porque eu era tímido, porque um adolescente, enfim, todo adolescente é estranho, ele fala. E aí passa 23, 24, 25, e aí no final do ano passado, no meio do ano passado, enfim, ele decide, nem eu acreditei. Ele dá a entrevista, só que ele faz um pedido. Ele não queria mostrar o rosto. Eu viro e falo, Gil Rugai, seu rosto o Brasil inteiro conhece. Você estampou capa de jornal, de tudo quanto é lugar. Aí ele fala assim, só que hoje eu consigo sair da minha casa e almoçar num restaurante, eu consigo entrar nos lugares e não ser apontado como eu era. E aí ele tá diferente. E aí eu falei, tudo bem, eu queria a entrevista dele. E aí ele faz assim, nisso ele me conta, eu estava num restaurante com ele, um restaurante muito famoso em Tremembé. E as pessoas não perceberam que eu estava com o Gil Rugai num restaurante cheio. O garçom não percebeu. Outro dia, fui almoçar com um outro réu. Inclusive, confesso. E esse réu, toda hora vinha alguém falar, apontar para ele lá. E lá com o Gil Rugai isso não aconteceu. E aí eu entendi que era verdade. Ele tá diferente, né? A gente tá falando de 22 anos depois do crime. A imagem que as pessoas têm dele é a imagem... Daquele garoto esquisito de 18 anos. Ele é um homem de 40 e tantos anos hoje. E aí ele senta na minha frente, nega o crime e ele combate qualquer coisa que você pergunta pra ele. Ele tem uma explicação. E uma explicação que ele aponta com prova. Quem ele acha que matou o pai dele e a madrasta? Ele fala que ele não vai cometer o mesmo erro que cometeram com ele. De apontar... Ele tem a convicção dele, mas ele não vai apontar o erro. Ele fala, a polícia decidiu não investigar. Se tivesse investigado todas as possibilidades, chegaria no assassino. Ele responde isso. E ele fala, eu não vou apontar o erro que apontaram comigo, eu não tenho prova. Mas ele acha que ele tem a suspeita dele. Tem. E a suspeita dele, eu sei qual é, não vou revelar porque ele me pediu para que eu não revelasse. Thaís Furlan, mas é alguém nesse momento. Mas é alguém do círculo ali do pai, não é alguém desconhecido. E alguém que sabia que o Gil Rugai seria incriminado, apontado como o autor. O autor por ser o esquisitão, por brigar sempre com o pai. Ele brigava em público com o pai. Thaís Furlan, você tem a informação que pode mudar todo o entendimento do caso de Rugai. Mas aí eu continuo investigando. Agora eu tenho informação, eu preciso investigar e eu preciso provar. Você vai reabrir esse caso, Thaís? Eu espero que sim. Você vai conseguir reabrir esse caso? Eu espero que sim. Polícia, 22 anos depois, reabram o caso Carlos Rugai, que é o nome do pai dele. Mas vira o caso Gil Rugai, né? Vai virar o caso Gil Rugai. E você continua falando com ele? Sim, falo por WhatsApp, falo em datas específicas. O que ele está fazendo hoje? Faculdade de Arquitetura, está acabando agora, trabalha na área. Enfim, tá tocando a vida dele. Thaís, então é possível que muitos outros famosos condenados tenham passado por um processo semelhante ao dele? Não tenho dúvida. E a nova temporada do Doc Investigação vai trazer. Ela é danada. Ela é muito danada. Thaís Furlan, impossível não ser teu fã, um admirador do teu trabalho. Muito obrigado. Tô feliz demais com você aqui. Muito obrigado. Obrigada, desculpa aqui. Pela sua presença aqui no nosso podcast. Bom, você não vai contar mesmo quem o Gil Rugai acha que matou os pais? Na próxima temporada eu te conto. Eu te dou esse Você vai trazer isso? Espero que sim. Eu também espero que sim. Gente, ouvimos a Thaís Furlan. Muito obrigado pela sua participação, por trazer detalhes tão impressionantes desse caso, o caso de Rugai, jovem, 18 anos, que teria matado o pai e a madrasta. O pai dele, um dos empresários mais famosos do audiovisual brasileiro, tinha uma agência na época que fazia grandes propagandas, trabalhava com televisão. Imagina, o jovem riquinho e esquisitão que teria matado o pai. Como isso não caiu como uma luva para muita gente, né, Thaís? 33 anos de cadeia ele pegou. 33 anos. E hoje a Thaís mantém contato com ele e ela promete, vai revelar ainda quem de fato matou o senhor Carlos Rugai, o pai do Gil Rugai e a esposa dele.
O furo é seu. Quero ver. Vou te cobrar aqui, gente. Para você que nos acompanha, não deixe de assistir os outros episódios também do nosso Tremembé, A Vida Real, o podcast disponível no Record Plus, no R7 e nas demais plataformas de áudio. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Aproveite também para acompanhar, não deixe de acompanhar nossa série documental no Record Plus, Tremembé, A Vida Real, a história dos condenados que passaram ou ainda estão nessa penitenciária tão famosa no interior de São Paulo. A você, muito obrigado pela companhia. Até o próximo episódio.